Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje nós vamos aprofundar nos conceitos de MVC com PHP orientado a objetos. Nós já vimos em aulas anteriores como criar uma aplicação para gerenciar os nossos cursos. Fizemos toda essa interface. Quando a gente clica aqui em cursos, ele mostra para a gente a listagem de cursos. Quando a gente clica em novo curso, ele abre o formulário. Daí, vou voltar aqui para Home. Daí, o que foi que eu fiz? Eu defini como nós vamos trabalhar a persistência de dados. Lá no nosso VS Code, seguindo o princípio que a gente aprendeu nas aulas anteriores sobre Doctrine ORM, eu criei um arquivo dentro da pasta infraestrutura, que está dentro de SSC, um arquivo chamado Entity Manage Creator, que é igual o nosso Entity Manage Factory. Só coloquei um nome diferente para poder diferenciar com relação aos exemplos que nós estávamos trabalhando com aqueles arquivos livres. Então o nosso Entity Managing Creator é a nossa fábrica de criação de um gestor de entidades. É a mesma estrutura de código, a mesmíssima. E também os arquivos vão estar na descrição do vídeo para que vocês possam utilizá-lo. Então essa nossa classe Entity Managing Creator vai ser a base para a gente poder trabalhar a persistência de dados utilizando o nosso Doctrine ORM. Daí, como é que eu vou salvar os dados? Eu só posso salvar os dados, ou seja, inserir os dados, se eu tiver de onde pegar esses dados. Isso a gente está fazendo através de um formulário. Então nós já criamos esse formulário em aulas anteriores. A única coisa que ele tem de diferente aqui é que no Action eu fiz a definição de que quando eu fizer o submit, ou seja, quando eu fizer o envio do meu formulário, eu preciso ir para esta rota chamada salvar curso. Essa rota precisa ser criada lá no nosso index, por enquanto. Então, esse arquivo novo curso, a única coisa que tem dele de diferente é a definição aqui do nosso action. Vou fechá-lo aqui. Lá no nosso index, eu criei uma nova rota. Caso a pessoa digite lá /salvar curso, ou caso você seja redirecionado pelo formulário para a rota salvar curso, eu vou chamar o meu controlador chamado persistência e vou processar minha requisição. E vou usar aqui também um comando break. Deixa eu só apagar essa linha aqui que ela não precisa ficar aqui. Esse persistência é uma nova classe que a gente precisa criar. É equivalente a uma classe para a gente fazer um insert na base de dados, como nós já fizemos do inserir cursos nas duas aulas anteriores. Então aqui em persistência.php, observe, persistência.php é um controller, é uma classe chamada persistência que tem que implementar a nossa interface controladora de requisição, que vai ter aquele nosso método processa requisição. Mas o que tem de diferente aqui na prática? Na prática, para a gente implementar os princípios da programação orientada a objetos, a gente precisa, dentro do nosso construtor, criar uma nova entidade gestora. Então a gente cria uma nova entidade do nosso Entity Managing Creator. E aí a gente pega o nosso gestor de entidades. No nosso método processa requisição, a gente vai fazer aqui alguns passos. Deixa eu só posicionar melhor aqui e vou explicar passo a passo. O nosso método processa requisição, basicamente ele faz o quê? Por meio dele, a gente pega os dados do formulário que são enviados através do método post. E a gente precisa fazer o filtro, que nós já vimos também em aulas anteriores nos primeiros vídeos do curso de PHP 7. Então, numa variável chamada nome curso, eu faço um filtro do input, que é enviado através de um input post, de um campo que tem um name chamado nome curso, e eu faço a sanitização de string para evitar injeção de códigos na nossa base de dados. Crio uma variável chamada chcurso, que é a carga horária do curso, faço o filtro de input, que vem lá do post, de um campo que tem o name chcurso, e faço a validação de dados do tipo inteiro. Daí eu monto um modelo de novo curso. Quando o usuário cadastrar lá no formulário o nome do curso e a carga horária, eu vou precisar criar um novo objeto do tipo curso. Eu seto o nome que o usuário passou no formulário, a carga horária que ele passou, e daí para inserir na nossa base de dados, nós já vimos que o nosso insert usando o Doctrine ORM, basicamente a gente usa o persist para que o Doctrine observe essa entidade, e para que ele confirme a inserção, a gente utiliza o nosso método flush. Feito isso, a gente não pode ficar parado na página de salvamento. A gente precisa redirecionar o usuário para uma outra página, para evitar que os usuários fiquem usando F5 para fazer inserção múltipla. Daí a gente usando o método header, que nós já vimos também no modelo lá do projeto que a gente fez de currículo online, a gente redireciona
o usuário para a seguinte location, para listar cursos, que é a nossa página que mostra a lista de cursos. Aqui a gente pode passar um segundo parâmetro, que pode ser true ou false. Se for true, a gente vai dizer que esse nosso header substitui o header da nossa página. Se for false, a gente diz que a gente não quer fazer substituição nenhuma. Se a gente colocar aqui true ou false, não vai fazer diferença nenhuma, porque é a primeira vez que a gente está usando o header aqui na nossa aplicação. E daí a gente passa aqui um status code 302, que significa página movida temporariamente, ou seja, página que foi redirecionada. Então, está pronta a nossa persistência de dados. Vou fechar aqui esse arquivo, lembrando que os arquivos vão estar disponíveis num link na descrição do nosso vídeo. Indo lá para o nosso código, o meu servidor já está startado. Se eu for lá em cursos, por qualquer um dos links que nós criamos, se eu clicar aqui em novo curso, eu posso cadastrar um novo curso. Por exemplo, React JS com carga horária de 120 horas. Feito isso, quando eu clicar em salvar, ele vai fazer o insert e vai aparecer para mim aqui na lista de dados. Só que tem um detalhe, essa página que mostra aqui a exibição com a lista de cursos, nós não tínhamos feito ainda. Como é que eu faço para exibir toda essa listagem de cursos? Antes, vou lá no meu VS Code. Lembre-se que nós temos uma ferramenta do SQLite Explorer. Então aqui no Ver, paleta de comandos, a gente usa o SQLite e escolhe a opção Open Database para abrir a nossa base de dados chamado banco.sqlite. Aqui no nosso Explorer a gente dá um refresh e dá aqui um play ou show table para a gente ver aqui a lista com os resultados. Observem que a gente tem os cursos, esses primeiros ali a gente cadastrou ao longo das aulas que a gente estava trabalhando com o Doctrine ORM, e já esses outros aqui eu cadastrei depois para poder fazer alguns testes, e esse aqui foi o que a gente acabou de cadastrar. Então como é que eu faço para ver aquela lista de cursos? O listar cursos a gente já tinha feito a rota nas aulas anteriores de MVC no PHP. Porém, deixa eu fechar aqui o arquivo index, a gente não tinha feito de fato a busca na nossa base de dados, porque a gente ainda não tinha trabalhado com a persistência. Mas observem que a persistência para trabalhar o select, que a gente viu lá no Doctrine ORM, é super simples. A gente faz a referência lá do use do nosso arquivo Entity Manage Creator. A gente, para poder implementar os métodos lá da programação orientada a objetos e do MVC, a gente no nosso construtor, a gente chama o nosso gestor de entidade do nosso repositório. E daí, o que tem de diferente é isso aqui. Através do nosso repositório de cursos, que foi criado aqui no nosso método construtor, a gente chama o método findAll, ou seja, que é o buscar todos. Ele vai fazer para mim um select na minha base de dados e vai armazenar nessa variável chamada cursos. Feito isso, lá no meu arquivo listar cursos, lembre-se, esse arquivo listarcursos.php está dentro da nossa estrutura lá da nossa view. Lá na nossa view, deixa eu ajustar aqui, ó, na nossa view, dentro da pasta cursos, nós temos o arquivo listar cursos, que é a parte da visualização mesmo, HTML mesmo, que é o conteúdo da página. O que é que tem de diferente aqui? Ao invés de eu escrever cada um dos LIs, eu vou usar uma estrutura for each, ou seja, para cada, que vai pegar aquela minha variável cursos e vai chamar de curso, cada uma das informações encontradas, e vai procurar escrever o conteúdo em tela. Então o LI vai pegar o nome do curso. Ele vai escrever todos os que foram encontrados. Então basicamente o que muda é esse miolo aqui. No lugar do LI escrito ou digitado individualmente, a gente escreve ele através de uma consulta que a gente fez através do nosso controller listar cursos, aqui no caso na linha 24. E também porque a gente tem o método construtor. Então, caso você cadastre um novo curso, como Angular JS, com carga horária de 140 horas, e mande salvar, vai ser redirecionado e já vai aparecer aqui o novo curso na nossa listagem de cursos. Na próxima aula, a gente vai trabalhar as outras partes da persistência de dados dentro desse nosso projeto para a gente reforçar os conceitos de MVC. Vamos trabalhar a parte de atualização de dados e também trabalhar a parte da exclusão de dados. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!